A gente está aqui, ó, nessa topologia, e essa topologia só para poder dar um pouco mais de exemplo, né, e mostrar exatamente o que a gente tem aqui, explicar um pouco mais por trás da cortina, e aí a gente vai para as primeiras configurações, tá? Aqui a gente tem um cenário, cara, um cenário muito simples de ser criado, muito simples de ser montado. Você pode montar isso no seu Packet Tracer, você pode montar isso no seu IVNG, ou você pode simplesmente, né, montar isso num outro ambiente de laboratório, no Vue, enfim, em qualquer outro ambiente de laboratório vai funcionar da mesma maneira. Mas a ideia é trazer nesse exemplo aqui, um exemplo que você consiga aplicar mesmo, né, como se fosse no campo de batalha, tá? Então o que a gente tem aqui? Eu tenho o roteador R1, isso aqui simbolizaria, né, se a gente trazer, vamos trazer aqui, ó, para essa luzinha, né? A gente simbolizaria aquela topologia pelo seguinte cenário. Imagina que você tem aqui, ó, esse site aqui, né? Eu vou desenhar aqui uma empresa, tá? Que é um prédio. Então você vai ter o site 1. Esse site 1 está conectado nesse roteador. Através desses caras aqui, nós temos uma WAN, que seria um MPLS, uma internet, seria um SD-WAN, mas você tem uma WAN aqui no meio, tá? Não vou explicar exatamente a tecnologia que vai estar rodando aqui dentro, mas você tem uma conectividade entre o site 1. Aqui desse lado, você tem um segundo site, que é o nosso site 2. Tá? Que você tem o site 2. Aqui embaixo você tem o site 3. Site 3. E aqui eu desenhei mais um cenário, que aqui eu coloquei mais uma segunda WAN, que aqui poderia ser, imagina você tem uma internet da Vivo, e aqui você tem uma internet da GVT, ou enfim, sei lá qual que é a empresa aí no Brasil, né? Mas eu acho que é a NET, né? Você tem uma internet da NET Virtua, né? Pelo menos na minha época era isso daí. E aqui você vai ter um outro site que é o roteador, que está conectado no site 4, tá? Então essa topologia que você está vendo lá no laboratório representa isso daqui. Você tem o site 1 conectado numa WAN, o site 2 conectado nessa mesma WAN, o site 3 conectado na mesma WAN. E depois você tem atrás desse site 2 uma outra WAN, uma outra nuvem que está conectado ao site 4, tá? Isso é o que está representando esse laboratório. É exatamente isso daí que a gente tem lá, só que claro, ali está com o desenho, né, com o servidor para ficar uma coisa mais, né, bonitinha, né? Mas o que acontece? Você tem aqui no meio dessa topologia um switch. Lucas, por que você colocou um switch aqui no meio, sendo que lá no desenho você simbolizou isso aqui, ó, como uma única WAN? Por que eu coloquei um switch ali, né? A ideia de ter colocado um switch é para representar que esse ambiente aqui é um domínio ou é um ambiente broadcast. Ele sendo um ambiente broadcast, você tem broadcast passando aqui nesse ambiente, aqui dentro dessa WAN. E por que isso é tão importante? Por que eu preciso saber disso, né? Por que o fato de ser um ambiente broadcast muda alguma coisa com esse link que você tem para o site 4, conectado entre R2 e R4, né? Por que nessa WAN aqui muda, ou seria diferente o fato de eu não ter um switch? A gente vai aprender nessa aula, tá? Vou mostrar para você o que muda aqui na história por você ter um switch aqui no meio, você não ter um switch aqui no meio e você ter um switch aqui no meio. Tá? Então vou mostrar exatamente a coisa acontecendo, beleza? Então a ideia do switch é você ter simbolizando um domínio broadcast. E para o protocolo de roteamento OSPF, isso muda completamente. Quando você tem um domínio broadcast, quando você tem um domínio não broadcast multi-access, ou como que você trata o OSPF dentro de um domínio broadcast. Então vamos lá. Continuar aqui na nossa... eu já pego aí o chatzinho, tá? A gente já conversa sobre ele. Fala nisso, deixa eu descer aqui, ó. Pera aí, galera. Segura aí um minutinho. Deixa eu jogar esse cara aqui lá. Deixa eu jogar esse cara aqui. E aí vai ficar mais fácil de eu conseguir ver o nosso chat. Beleza. Agora eu tô vendo o chat ali também. Show. Tamo de volta. Então o que acontece, né? A primeira coisa que a gente vai entrar aqui nessa aula é falando sobre o protocolo OSPF, tá? Então por que a gente escolheu um protocolo OSPF? Imagina lá, né, nessa topologia, imagina o seguinte cenário.
Você tem certos serviços que estão rodando atrás do site 1 aqui, você tem, sei lá, o seu SAP, né? Ou você tem aqui um servidor de dados, sei lá, um servidor de dados, esse site aqui pode ser o seu data center. Ou você tem arquivos que você quer consumir, né, no site 3 que estão lá no site 1. O que a gente precisa fazer? Eu preciso de um protocolo de roteamento que possa conhecer as redes que estão aqui atrás do nosso site 1. O nosso site 3, o site 4 ou o site 2, eles querem acessar os serviços que estão aqui atrás no site 1. Eu quero sair daqui e receber, né, as informações do SAP. Ou eu quero sair daqui e baixar os dados que estão num servidor lá atrás do site 1. Só que quem que me avisa dessa informação? Quem que me dá o caminho para eu sair do site 2 e ir até o site 1? Quem que me dá o caminho do site 3 para eu ir até o site 1? Quem me dá o caminho do que o site 4 tem que passar? Por essa WAN aqui, por essa Claro aí, acho que a galera falou Claro. Eu tenho que passar por essa Claro e eu tenho que passar aqui pela Vivo e chegar lá no site 1. Quem que me dá esse caminho? Né? Você poderia fazer esse caminho de maneira estática. Você poderia chegar ali e falar assim, ó, nós vamos configurar esse caminho aí falando que o site 4, ele tem que ir por essa interface aqui da Claro, da NET, sei lá, e ele vai passar para o site 2, que vai lá para Vivo, e a Vivo vai passar por essa WAN, que aqui vai passar pelo equipamento 1, 2, 3 e 4, e aí vai chegar lá no nosso site 1. Só que isso daria muito trabalho, porque você pode entrar nessa topologia e começar a adicionar vários sites aqui. E quando você vai adicionando vários sites, o que vai acontecer com esse ambiente? Você vai precisar de uma maneira mais dinâmica ainda de descobrir as redes que estão atrás delas. Então por isso que a gente quer um roteamento dinâmico, que seria aí várias opções no mercado. Você poderia usar o SPF, IGRP, a SIS, você poderia usar outras opções, RIP. Só que a gente faz, né? Nesse cenário aqui, nós vamos usar o SPF. Por que você vai usar o SPF? Porque você escolheu esse cara. Se a gente for pegar um exemplo de uma LAN, né, ou se a gente for pegar um exemplo de do Enterprise, é muito comum você ver o SPF como o seu protocolo que fala entre os seus sites. Porque é um protocolo que ele é standard de mercado desde que foi criado, né? Diferente do IGRP que foi aberto para standard de mercado, mas não era standard de mercado. Ele é um protocolo que tem uma documentação absurda para você poder consumir a respeito do protocolo. É um protocolo super sólido, é um protocolo que tem convergência rápida e, além de tudo isso, dentro das classificações de protocolo, ele é um protocolo classificado como Link State. E isso é algo muito bom. Por que isso é algo bom? Aí eu começo a nossa introdução, tá? Ali só foi para nivelar a galera e aí a gente consegue agora entrar no jogo de verdade, né? Esse aqui é o MindMaster, galera, que vai estar disponível lá dentro da comunidade, tá? Que eu fiz um resuminho aqui só para poder auxiliá-los, né? Em relação ao conteúdo que a gente vai cobrir aqui dentro. Mas lá dentro da comunidade, se eu for aqui no CCNA e abrir aqui, ó, o nosso SPF, isso do CCNA, você vai ver lá dentro do CCNA, vamos pegar aqui, ó, capítulo 3.4. 3.4, você tem aqui, ó, 8 aulas falando somente das 150 aulas do CCNA, você tem lá 8 aulas falando só de USPF. Isso no CCNA, tá? No CCNP você tem as aulas do SPF, no Enarce, no Encore, nas aulas ao vivo, né? Então a ideia aqui é só para que você entenda, né? Lucas, eu quero dar mais um passo. Aí você sai dessa aula aqui, vai lá para a comunidade e consome as aulas que estão ali dentro também, tá? Mas vamos aqui com tudo, né? Mas esse material aqui ele vai estar disponível dentro lá de aulas ao vivo, você vai ter esse material junto com o laboratório, né? Muito bem. Por que eu falei então que ele é um protocolo estado de link, né? Quando a gente pensa lá no SPF, olha só, você tá lá, né? Decidiu que você vai usar o SPF na sua topologia. Existe uma classificação de protocolos, né? A primeira classificação é que existem protocolos EGPs e protocolos IGPs. Protocolos EGPs são protocolos de External Gateway Protocol. O que é um External Gateway Protocol? Imagina o seguinte cenário, resumão aqui em 5 segundos, tá? Você tem aqui o seu AS, vamos chamar isso aqui que é a Vivo, a internet da Vivo mesmo.
A internet da Vivo vai falar lá com a internet da Claro, tá? E aqui você tem a sua empresa, a empresa Abacaxi, né? A empresa Abacaxi, que é o site 1 da empresa Abacaxi. E aqui você tem o site 2 da empresa Abacaxi, né? A Vivo, quando ela quer falar com a Claro, ela vai usar um EGP, que é um External Gateway Protocol, para comunicar da Vivo com a Claro. Quando a empresa Abacaxi vai falar com a Claro, ela também vai usar um EGP, que é um External Gateway Protocol. Aqui eu também vou usar um EGP. EGP, External Gateway Protocol. Quem que é esse cara? O EGP é o nosso BGP, né? É o BGP. A classificação é um External Gateway Protocol. Quem que é o External Gateway Protocol aqui? É o BGP. Agora, dentro aqui do backbone da Claro, do backbone da Vivo, ou a minha empresa, né, essa comunicação que eu vou fazer aqui dentro desses caras, né, tunelado aqui, aí eu vou ter o nosso IGP, que é o Interior Gateway Protocol, tá? Então, IGP vem de protocolo interno, que é interno da onde, Lucas? Dentro do seu próprio AS. AS é um Autonomous Systems, é o ambiente, a quantidade de roteadores que você gerencia, né? Então, em resumo, né? Porque se eu for pegar lá o treinamento de BGP, a gente vai destruir o que é AS, mas é uma série de roteadores que você gerencia, né? Então, você pegou lá o seu IGP, está rodando dentro do seu AS. Então, dentro dos IGPs, dentro de Interior Gateway Protocol, existe uma classificação de protocolos que a gente poderia estar utilizando, né? Eu deixei esse cara aqui, mas na verdade esse cara aqui, ele é solto, tá? Vamos dar um disconnect, tá? Ele é aqui, ele é solto, tá? Que ele não faz parte do IGP, ele faz parte do EGP, né? Mas eu quis deixar ele junto para você entender as classificações. Dentro dos IGPs, dos Interior Gateway Protocols, nós temos classificações diferentes, né? Aqui eu vou ter as classificações como Link State, Distance Vector, Advanced Distance Vector, ou para EGP eu teria o Path Vector, né? Por que essas classificações são relevantes, Lucas? As classificações são relevantes porque um protocolo que é Distance Vector, ele não se comporta igual a um protocolo que é Link State. Então, um protocolo que olha a distância do vetor, ele não é um protocolo que se comporta da mesma maneira que um protocolo que olha estado do link. São duas coisas completamente distintas. A maneira com que um protocolo Distance Vector calcula suas métricas ou define quanto tempo eu saio, como que eu saio daqui de Amsterdã e vou até o Brasil, com o protocolo Distance Vector, ele vai olhar quantos saltos eu tenho que dar para chegar até o Brasil. A maneira que um protocolo estado de link, que ele sai daqui de Amsterdã e ele vai até o Brasil, ele olha outras características. Então, por isso que é muito importante entender a classificação do protocolo. Na hora que você olha lá um protocolo Distance Vector, ele não tem nada a ver com o protocolo Link State, porque ele usa atributos, tecnologias, algoritmos completamente diferentes para definir como que ele sai de um lugar e vai para outro. Faz sentido? Beleza? Se está fazendo sentido, manda um hashtag aí, faz sentido para mim. Hashtag faz sentido. É só introdução, tá? A gente vai cair com a mão na massa aqui daqui a pouquinho, né? Tem um laboratório ali pra gente poder praticar. Como o foco da nossa aula é a gente falar sobre o OSPF, por isso que eu coloquei essa introdução aqui, né? O OSPF, ele é considerado um protocolo Link State. Então, já pela nomenclatura, você sabe que o OSPF é um protocolo estado de link. Então, é um protocolo que vai olhar a qualidade do link, o estado daquele link, para tomar uma decisão se ele sai de Amsterdã e ele vai até o Brasil. Tá? Então, é baseado no estado do link, no estado desse protocolo, que ele sai de Amsterdã e ele vai até o Brasil. Né? Quando eu olho um protocolo Link State e já o OSPF, né? O que tem de interessante dentro desse protocolo que a gente tem que saber, galera? Olha, o OSPF, ele é um cara que usa o que nós chamamos de Link State
Advertisement. Então, a grande sacada dessa nossa área de infraestrutura de redes é você ter a base sólida, né? Eu sempre falo isso. É você dominar o porquê que esse protocolo funciona dessa maneira. O que acontece aqui por trás das cortinas para o OSPF escolher o caminho A e não escolher o caminho B. Para ele decidir sair lá na nossa topologia de R1 e chegar em R2 sem passar por R3. Essa é a sacada, né? E para você poder entender como que ele faz isso, como que ele toma essa decisão, você precisa entender a estrutura do protocolo, como que esse protocolo está funcionando. E essa estrutura aqui é que faz a diferença, né? Então aqui a gente tem as mensagens de LSAs, ou Link State Advertisement, né? Por isso que é um LSA, são mensagens trocadas entre os roteadores, né? A verdade, a mensagem ela é um Link State Update que você manda, e dentro do Link State Update vai ter os seus LSAs, mas são mensagens que eu quero dizer. Então essas mensagens aqui de Link State, ela vai dizer isso, né? Quem que eu sou, qual que são as redes que eu conheço. Quais são as redes que eu conheço aqui? Ah, eu conheço a rede 1, a rede 2, a rede 3, eu conheço a rede que é uma rede stub, eu conheço uma rede que não é stub, enfim. Mas são mensagens informativas sobre aquilo que você conhece, né? Então essas mensagens são trocadas através dos seus roteadores. Então o roteador vai lá e manda os LSAs dele dentro de um pacotinho chamado de Link State Update, tá? Além disso, nós temos o Link State Database. O Link State Database é uma tabela e o nosso SPF algoritmo e nossa Routing Table. Vamos entender esses três caras juntos porque faz sentido, tá? Faz sentido entender eles três juntos. Olha o que acontece aqui para o nosso OSPF funcionar, tá? A gente tá fazendo essa introdução, galera, para poder entender como que vai funcionar na prática, né? Quando a gente tem aqui esses dois roteadores, eu vou chamar esse cara de R1 conectado aqui no nosso R2. Esse roteador R1, ele vai pegar as rotas dele aqui, que está aqui atrás, vou colocar as rotas da minha LAN, e eu vou mandar lá para R2, né? Para eu mandar essas rotas para L2, o que acontece? R2, eu poderia ter um outro caminho aqui, ó, R3, para chegar em R1. Mas eu quero usar esse caminho entre R2 e R1. Quando R2 sai ou recebe os updates de R1 ou recebe os updates vindo por R3, o que R2 faz? Esse R2 ele cria uma tabela aqui que é chamada, a primeira tabela é chamada de Neighbor Table. Neighbor Table. Essa Neighbor Table é uma tabela que vai dizer quem são os meus vizinhos. Então aqui eu vou ter que na Neighbor Table eu conheço o R1. Então eu fecho a adjacência. Então a primeira coisa é saber quem são os seus vizinhos. Eu conheço o R1, conheço o R1. Eu conheço o R3, conheço o R3. Então eu fechei lá uma tabela de vizinhos. Através da tabela de vizinhos, eu vou criar uma tabela que eu chamo de database. Peraí que eu acho que vai ficar atrás da minha... Escrever aqui em cima, ó. Através da tabela de neighbor, eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de database. Database, né? Essa database, eu vou me comportar nessa database, eu vou receber lá os dados de R1, eu vou receber lá os dados de R3, então vai lá, a LAN de R1, a LAN de R3. Eu recebi lá a LAN de R1, recebi a LAN de R3. Para a LAN de R1, eu recebi que eu posso chegar na LAN de R1 através de R3 ou através de R1. Para a LAN de R3, eu recebi a mesma coisa, que eu posso chegar através de R1 ou através de R3. E aí o que eu faço com essa tabela? Esse roteador aqui, a gente está olhando na perspectiva de R2, né? O R2, ele vai se comportar com o que nós chamamos de root da rede. Então, veja lá, eu vou ter o R2 aqui como o root da rede. E eu vou criar o que nós chamamos de SPF Tree. A SPF Tree é o R2 pegando essa database e criando uma árvore para falar assim, ó, para eu chegar ali na LAN de R1, eu posso ir por esse caminho aqui, que é através
de R3 e depois ir para R1, ou eu posso ir por esse outro caminho aqui que é mais curto e eu posso ir direto para R1. Então eu vou criar essa SPF tree. Eu aplico o algoritmo aqui dentro, eu vou aplicar o algoritmo do SPF, que é o algoritmo de Dijkstra, e eu vou criar uma próxima tabela. Então eu tenho a tabela de vizinhos, tenho a tabela database, eu vou criar uma próxima tabela, que é a nossa routing table. Baseado então nas informações que eu recebi no meu database, que eu computei o meu database, eu fui lá e criei uma árvore OSPF. Baseado nessa árvore SPF, eu vou selecionar agora os melhores caminhos e vou instalar onde esses melhores caminhos? Eu vou instalar na minha Routing Table. Aí eu vou ter aqui, ó, que para chegar na LAN de R1, eu vou via R1. É isso que eu quero no final da história. Eu quero criar uma tabela de roteamento que tenha uma informação clara de como que eu chego até R1. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então vamos lá, porque vai apertar, viu? A aula vai apertar. Então vamos devagarzinho, que quem já me conhece aí sabe que o negócio aí fica estreito. Então vamos lá, a gente conseguiu então criar essas três tabelas. Eu criei lá a tabela de vizinhos, tabela de database e a tabela de roteamento, né? Então eu tenho adjacência, tenho database e tenho a minha tabela de roteamento. Olha o que vai acontecer agora, né? Para a gente conseguir fechar essa adjacência, então veja lá, né? Na nossa historinha aqui, ó, na nossa historinha, o primeiro passo para você conseguir, o final da história é o que você quer. Você quer ter roteamento, conseguir sair de Amsterdã e chegar até o Brasil, conseguir sair do site 1 e chegar no site 2, né? Sair do site 1 e chegar no site 2. Agora, qual que é o problema para você sair do R2 e chegar lá no site 1? Né? Sair do R2 e chegar lá no R1. Você precisa, a primeira coisa é ter adjacência. Você precisa que R2 conheça R3 ou conheça R1. Você precisa ter um caminho ali entre R2 e R1 e esse caminho tem que estar funcionando. Então a primeira coisa é garantir a adjacência. Como que esses caras fecham a adjacência? Né? A adjacência ela acontece através de um pacotinho que é chamado de Hello Packet. Eu vou mandar um pacotinho aqui, ó, do R2 para R1. R1 vai mandar esse pacotinho para mim também, que é um pacote Hello, e esse pacote tem uma estrutura dentro dele, para que a gente consiga fechar a adjacência. Eu vou fazer um low level do Hello Packet, a gente vai abrir o Wireshark, aqui tem tudo o que vai acontecer dentro do Hello Packet, eu vou mostrar ele daqui a pouco, tá? Mas antes de eu mostrar, eu quero fazer uma configuração básica do SPF para a gente ver o Hello Packet acontecendo junto. Vamos lá para o nosso laboratório e eu vou abrir aqui, ó, o primeiro cara, o R1. Não tem nada de configuração nesses caras, tá super simples essa topologia, só tem IP. Eu só configurei o que eu configurei, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, beleza. Que aqui vocês conseguem me ver e conseguem ver a configuração. Ó, eu só vim nessa interface aqui, configurei o IP 10.10.123.1. Aqui eu configurei o 123.2. Aqui eu configurei o 32.2. Aqui eu configurei o 32.3. Aqui eu configurei o 123.3. Foi isso que eu fiz. Mais nada. Super tranquilo, melzinho na chupeta, babinha, coisa de criança, tá? De novo, não se preocupa, lá no Cisco 360 eu pego na sua mão e te ajudo até a criar esse laboratório aqui, tá? Vamos lá. Agora o que acontece então? Lá no nosso R1, eu vou fazer uma configuração inicial para mostrar o SPF funcionando e a gente vai analisar esse Hello Packet que é trocado entre o R1 e entre o R2. Para a gente poder fazer essa configuração, eu vou entrar aqui no nosso modo Enable, né? Vou entrar no modo global. E dentro do modo global, o que a gente vai habilitar aqui? Eu vou habilitar o router ou SPF e vou definir qual que é o número de processo. O número de processo, galera, ele é um valor para a caixa, somente para a caixa identificar qual que é o processo do OSPF que eu estou rodando para aquelas redes ou para aquelas interfaces que eu vou anunciar
o SPF, eu vou enviar os meus hello packets. Tá? Então é só um número de processo, eu vou usar aqui o número de processo 1. Não precisa ser o mesmo número de processo entre todas as caixas. Eu posso usar um único número de processo aqui, um diferente na próxima caixa, só que para o mercado, a gente sempre vai manter uma constância nesse número de processo na topologia inteira, né? Então, router OSPF1, e dentro do... Tá vendo que o config mudou aqui para mim, ó? E dentro do OSPF1, o que eu vou configurar agora? Eu vou configurar, dizer quem são as interfaces que eu quero fazer anúncio do OSPF. Como assim, no caso? É aqui que começa a primeira confusão da galera. Olha só, eu tenho aqui nesse roteador, imagina que isso daqui é um site, né? Isso daqui é o site 1, certo? Site 1. Site 1, tá? Esse é o site 1. Lá no site 1, eu tenho algumas LANs, né? Eu tenho algumas VLANs, eu tenho algumas redes que eu quero anunciar para minha topologia. Que redes são essas? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos colocar aqui que eu tenho uma rede que eu vou chamar ela de 1.1.1.1/32. Essa rede aqui seria um computador mesmo, uma estação de trabalho, tá? Uma estação de trabalho que eu quero divulgar para que o site 2, o cara que está aqui na máquina 2, ele consiga pingar essa máquina 1. É isso que eu quero que aconteça. O cara da máquina 2 pinga a máquina 1. Só que para o cara da máquina 2 conseguir pingar a máquina 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa rede aqui, 1.1.1/32, seja anunciada no OSPF. Como eu não tenho uma máquina aqui para configurar, né, e só me gastaria recurso para poder simular essa máquina, eu criei um negócio que a gente chama de loopback. Eu vim aqui no R1 e criei uma interface virtual, loopback, e atribuí esse IP para essa loopback, que é o IP 1.1.1.1. Então o que acontece? Essa loopback, eu quero divulgar ela dentro do OSPF, eu quero anunciar ela lá para o nosso site 2. Então dentro da configuração do OSPF, aqui ó, no nosso router OSPF1, agora eu tenho que informar para o OSPF, aonde você vai mandar hello packet, com quem você quer fechar a adjacência, mas Lucas, na loopback 1 ou nessa máquina, não tem nenhum vizinho. Por que eu preciso incluir a loopback 1 dentro do OSPF se não tem nenhum vizinho, eu não vou fechar a adjacência? Você precisa incluir essa loopback porque o OSPF, com o próximo comando que a gente vai dar aqui, ele toma duas ações. A primeira ação é enviar hello nas interfaces que estão dentro deste comando. Esse comando vai ser um range de interfaces. Então as interfaces que fazem parte, os IPs que fazem parte desse range, eu vou começar a mandar hello para essas interfaces. A segunda ação é, olha lá a interface, abre a interface e observa qual que é o IP e a máscara. Pega a rede dessa interface e anuncia usando um link state update, anuncia essa rede para os seus vizinhos. Essas são as duas ações. Então por isso que é muito importante, porque nessa aqui, ó, na interface da loopback 1, eu realmente não quero mandar hello para ela. Mas o que eu quero fazer, eu quero que ele anuncie, que ele tome a segunda ação, que ele anuncie lá para R2 a loopback 1. Então se eu quero que ele anuncie a loopback 1, eu tenho que incluir ela nesse próximo comando no range de loopbacks, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer essa inclusão, né, e começar essas duas ações do OSPF, que é o anúncio mais o hello packet, nós precisamos usar o network. E o network vai representar o quê? O range de interfaces que eu quero incluir nesses anúncios, tanto no anúncio do LSA para o Link State Update, quanto do Hello Packet. Como eu quero fazer isso de uma maneira bem controlada e padrão de mercado, eu vou incluir apenas o IP das próprias interfaces, tá? Então aqui, ó, se eu der um do show IP brief, eu tenho aqui as minhas interfaces. Então eu tenho a interface 10.10.123.1 e a 1.1.1.1.
Então, nesse caso, o padrão do mercado, a gente usaria o comando network e o 10.10.123.1 e a máscara Coringa 0000. O que é esse 0000? Essa segunda parte, ou terceira parte do comando, está dizendo para mim que eu quero ligar o OSPF somente nas interfaces que tenha exatamente esse IP. E quem que tem exatamente esse IP? 123.1. Quer dizer que eu vou anunciar apenas o IP 123.1? Não, senhor. Você vai anunciar a rede. Lembra que o segundo anúncio, o que ele faz? Ele volta lá na interface e ele vai olhar a máscara da interface. A interface tem o quê? A interface tem uma máscara /24. /24. Então, se a máscara da interface é /24, na segunda parte que esse comando toma de ação, que é fazer o anúncio, ele vai fazer o anúncio do /24. Só que eu estou ligando e enviando o hello packet somente na interface 123.1. Bora lá. A próxima parte, né, a quarta parte desse comando é definir qual a área do OSPF. A gente vai ter uma aula de área de OSPF aqui, que daí a coisa vai ficar muito estreita, né? Mas a gente vai usar a princípio a área 0, tá? Áreas é uma maneira de você gerenciar os seus updates de rotas de uma maneira mais consolidada, né? Onde a ideia seria de você ter, no máximo, entre 50 e 60 roteadores numa mesma área. E a área 0 é a nossa área backbone. Não vou entrar em detalhes porque é desnecessário, tá? O próximo passo aqui eu vou incluir a mesma síntese do comando, só que eu vou adicionar aqui a nossa loopback 1.1.1.1 na área 0. Beleza? Feito isso, galera, olha que interessante. Se eu der o show IP OSPF neighbors, para validar quem são os meus vizinhos, eu não tenho ninguém aqui. Não tenho ninguém. Por quê? Porque falta a gente fazer a configuração lá do lado de R2 e do lado de R3. Vamos fazer essas configurações aqui rapidinho. E aí eu mostro o que vai acontecer por trás das cortinas. Então vamos repetir o mesmo processo. Eu vou entrar no modo global. Eu vou dar um do show IP. Do show IP int-brief. Eu vou selecionar aqui o router OSPF1 e eu vou falar que eu vou habilitar o OSPF1 na network 123.2, que é a interface que conecta lá com o nosso roteador 1, e eu vou habilitar também na nossa loopback 0000 área 0. Área 0. Percebe que no momento que eu habilitei na minha interface a 123.2, eu já tive o OSPF aqui, uma mensagem de log falando que o neighbor 1.1.1.1 nessa interface 1.0 ele carregou para full. Quer dizer, eu já tenho uma adjacência do neighbor funcionando, tá? A gente já vai olhar o Wireshark lá, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Próximo passo, eu vou habilitar agora o network no 10.10.32.2 no 00000 área 0. Prontinho, né? Se eu olhar agora no lado de R1, olha o que aconteceu, o R1. Eu tenho meu show IP OSPF neighbor. Eu tenho o quê? Eu tenho o meu primeiro neighbor aqui, que é o 2222, esse cara aqui do lado. Eu tenho ele como prioridade 1, já vou explicar isso. Eu tenho o nosso status falando que está full como BDR, convergiu. Eu tenho lá, eu conheço esse cara. Eu tenho o meu tempo que eu vou permanecer ativo. Se eu não receber nenhum hello, eu vou derrubar esse neighbor. Eu vou falar que o neighbor morreu, que ele não existe mais. Eu tenho qual que é o IP da interface lá do outro lado daquele cara e qual interface a gente está conectado, a minha interface FAST00. Sensacional, né? Um monte de informação importante sobre o meu neighbor. Lembra que a gente falou das 3 tabelas? Tá aqui a primeira tabela. Eu criei o quê? A adjacência entre os vizinhos. A gente vai fazer o low level desse pacote, entender o que aconteceu nessa adjacência. Mas eu criei a adjacência entre esses vizinhos.
quando eu criei a adjacência entre esses vizinhos, o que nós fizemos? Eu tive aqui, ó, a Show IP OSPF Database, eu criei a minha tabela, a minha database, que é a nossa segunda tabela lá, que vai representar todos LSAs. Esses são os LSAs que eu recebo. Então, eu estou recebendo LSAs tipo 1 e LSAs tipo 2. Esses são LSAs que eu recebo e quais são os Linkers IDs e o Advertise Router que estão me mandando. Então, essa segunda tabela, eu só consegui criar ela depois que eu tive a adjacência. Se eu não tenho adjacência, só vou ter os meus LSAs. Eu não vou ter LSA de um vizinho vindo lá de 222 pelo simples fato que eu não conheço ninguém, eu não tenho vizinhos. Agora, depois, então, criei a tabela de adjacência, que é a tabela do meu neighbor. Na sequência, criei a tabela de database. E o terceiro passo, a gente vai criar a nossa tabela de roteamento. Se eu der aqui agora um show IP route nesse cara, olha o que a gente tem. Eu tenho a minha tabela de roteamento aqui, ó. Ó, se eu der um show IP route, vamos fazer melhor, OSPF, né? Eu tenho aqui as rotas que eu estou aprendendo através do OSPF. Eu só consegui criar essa tabela de roteamento porque o Dijkstra lá, né, o algoritmo do OSPF, ele rodou e aí ele me apresentou exatamente, né, as informações que eu vou colocar na minha tabela de roteamento, tá? Tô indo devagarzinho, tá? Mas o negócio vai estreitar. Fica tranquilo. Como que tudo isso aconteceu, Lucas? Olha só, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou pegar a FASTS 2.0 do nosso R3 e vou fazer uma captura. Essa captura aqui é um Wireshark, né? Uma maneira de você colocar uma lupa ali no cabo e falar assim, tá acontecendo isso? Então, senhores, vamos colocar lá uma lupa naquela interface e ver o que tá acontecendo, né? Na hora que eu coloquei essa lupa, olha o que a gente tem aqui, ó. Se liga. A gente está analisando, de novo, essa interface que sobe aqui, ó, do R3, subindo para o switch que conecta no R1 e no R2, né? O switch está ali no meio como um broadcast, tá? Bom, vamos lá. Dentro dessa, na hora que eu coloquei a lupa ali, olha o que já está acontecendo, Tizão. A gente não fez nada naquela interface, a gente não configurou aquela interface do R3 ainda, a gente não configurou ela. E olha o que está acontecendo. Eu tô recebendo... Cara, isso aqui é muito sinistro, tiozão. Eu tô recebendo, ó, tanto do R2, ó, o IP 10.10.123.2 tá mandando uma mensagem para quem? Para 224.005. O IP 10.10.123.1 tá mandando uma mensagem para 224.005. Isso aqui é um IP multicast, que eu já vou falar com ele. Isso aqui é o IP do nosso... para fazer a eleição de DR/BDR, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas já comenta sobre isso, tá? Então eu tenho lá esses caras mandando para esse IP, tá? Beleza? E ele tá mandando o quê? Ele manda um Hello Packet. O R2 e o R1 estão mandando um Hello Packet. Esse Hello Packet está chegando naquela interface de R3. Esse Hello Packet está chegando ali naquela interface. Na hora que chega esse Hello Packet, lembra que o Hello Packet é responsável por fechar a adjacência? É o Hello Packet que vai fechar a adjacência, né? Então, se é o Hello Packet que vai fechar a adjacência, o que a gente tem que olhar nele? Olha lá. Dentro desse pacotinho, ó, dentro desse pacotinho Hello Packet, ó lá, vai em OSPF, ó, Open Shortest Path First. Essa é a sigla do protocolo, né? Eu vou lá em OSPF e olha o que a gente tem aqui dentro. Eu tenho o header do OSPF. Olha o header. O header, ele fala que é um Hello Packet. Ele fala para mim quem que é o Source Router, né? Então, o Router ID do Source Router, a gente já vai falar de Router ID. Quem que é a área que a gente está usando, qual que é o tipo de autenticação. Dentro lá do Hello Packet, a gente tem qual que é a máscara que a gente está usando, qual que é o Hello Interval. Tá vendo que tem uma porrada de informação aqui? Tem um monte de informação, né? Inclusive tinha aqui, ó, autenticação. Vai usar alguma autenticação? Qual que é o tipo de autenticação que a gente está usando? Tem um monte de informação. Essas informações aqui são importantes, por quê? Olha lá, volta agora na teoria. Volta na teoria. Base sólida é o poder.
base sólida ao poder. Volta na teoria. A teoria fala que o Hello Packet é o pacote que eu mando entre os dois devices para fechar adjacência. Então eu vou lá, mando do Lucas para o João, de Amsterdã para o Brasil, meu para você, né? Eu mando lá para a gente fechar adjacência. Só que tem atributos nesse Hello Packet que, se eles não derem match, ou seja, se eu não tiver o mesmo atributo que você, meu irmão, a gente não troca ideia, porque você vai falar japonês, eu vou falar chinês e não é a mesma língua, né? É do zóio puxado, mas não é a mesma língua. Os caras falam e não se entende. Você vai falar alemão, eu vou falar português, não vai se entender. Então tem que ter atributos que eles têm que dar match, tem que ser exatamente o mesmo. Por exemplo, atributos que ficam fáceis de entender. Olha aqui, ó. No processo de autenticação, isso aqui são todas as mensagens dentro do Hello Packet, né? No processo de autenticação, a autenticação, tá vendo que tem um asterisco aqui? Ó, o asterisco é porque tem que existir. No processo de autenticação, a gente tem que ter dando match. Se não vai usar autenticação, beleza, tranquilão, não vai usar, né? No mercado a gente usa sempre MD5. Mas aqui nesse caso, os caras falaram que a authentication type é null. O que é null? Nada, sem nada, né? Se não tem autenticação, de boa. Se você não tem, eu também não tenho, é porta sem chave, né? Todo mundo passa pela porta. Não tem autenticação. Agora, aqui, se eu tivesse o password e o type da authentication, tem que dar match. Então, tá vendo que tem um asterisco ali, ó? O asterisco simboliza que o mesmo tipo de autenticação tem que dar match nos dois. Assim como stub flags, né? Se vai usar stub ou não, ele tem que estar informado lá dentro. Só quais são os MTUs, cara? Eu tô te falando de base só, tiozão, porque eu já tive vários problemas de MTU na minha rede. Vários, cara. Pra quem não sabe, eu sou CCIE Service Provider, trabalho aqui em Amsterdã, por maior banco da Holanda. Maior banco, gigante a parada. Eu já tive problemas de MTU na minha rede aqui, onde o MTU ele não é negociado no fim a fim, né? E você precisa ajustar o seu MTU. Por quê? O SPF ele olha MTU. Você pode desabilitar essa feature, né? Mas ele olha por default. Então, se o Hello Packet vai olhar isso, tiozão, tem que estar ajustado, né? Além disso, além do MTU, ele vai olhar também qual que é a sua área e qual que é o Hello e o Dead Interval. O que é isso, né? Olha lá. Volta aqui para o Lab, né? Volta para o Lab. Vamos pegar o nosso R1 de novo e vamos olhar o Show IP OSPF Neighbors e vamos olhar o Show IP OSPF Interface Fast 0/0, tá? Olha o que tem aqui de informação. No Neighbor, eu sei que ele tem um dead time em 35 segundos vai morrer. 35 segundos, vai matar o peão, né? Por que ele tem esse dead time? Na interface, o nosso hello configurado é que a cada 10 segundos eu vou lá e dou um tapa na cabeça e falo assim, ó, hello, 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 cada 10 segundos. Se a cada 10 segundos eu te aviso que eu vou dar um hello, eu tenho um dead time de 40 segundos, aí o Célio até colocou lá o comando, IP OSPF MTU ignore. Eu tenho um dead de 40 segundos, ou seja, se eu não receber 4 hellos, ou não receber um hello durante 40 segundos, né? Eu não receber um hello, eu sei que aquele neighbor foi a down. Se o neighbor foi a down, valeu, obrigado, tchau, vai com Deus, porque se o neighbor foi a down, eu não quero mais ter esse neighbor como um caminho ativo na minha topologia. Se eu não quero mais ter esse cara como um caminho ativo na minha topologia, me avisa, né? Me avisa que o neighbor foi a down, tá? Então é por isso que a gente tem o dead interval aqui, tá? Então o dead vai representar que o neighbor foi a down. Lá na teoria que a gente está vendo, o hello e o dead interval, eles têm que dar match. Então não dá adianta eu falar a cada, sei lá, eu mando hello a cada 1 segundo, você manda a cada 10. Não vai funcionar, né? O hello e o dead ele tem que dar match para a gente poder fechar a adjacência. Então esses atributos que a gente colocou aqui em asterisco são atributos que tem que dar match. Se der match, aí tu vai fechar a adjacência, né? Só que você percebeu que tem mais coisas dentro desse hello. Ó, tem, por exemplo, o neighbor e tem o router ID. Que é isso, né?
o Router ID... Vamos lá, voltar aqui, ó. O Router ID é uma maneira... Vou botar aqui essa tela. É uma maneira de eu identificar quem são os meus neighbors na rede. Então, por exemplo, no caso do R2, o Router ID do R2 está sendo simbolizado pelo 2.2.2.2. Nossa, que negócio bonito, né? Sempre assim? Não, você que define qual que é o seu Router ID, senão ele vai escolher sozinho, porque precisa ter uma identificação da caixa. Não é um IP roteável, não é um IP que você vai divulgar, não é um IP que ninguém precisa acessar. É um IP que você precisa olhar e falar assim, isso aqui é o R2, ou isso aqui é o R3, né? Então, isso daqui é o nosso Router ID. Como que ele define esse Router ID? O Router ID ele é definido da seguinte maneira, tá? Ou você define pelo comando router-id lá dentro do SPF, e aí ele vai subir, né, como o Router ID, o IP que você identificou. Se não, ele vai olhar o highest IP de loopback. Se não, ele vai pegar o highest IP da caixa. Então ele vai selecionar um IP da sua caixa para poder ser o seu Router ID. No nosso caso, nós temos a loopback criada aqui, que é a 2.2.2, por isso ele pegou esse IP e assumiu como o Router ID dessa caixa. Então, o Router ID é como você vai identificar aquele neighbor, né? Agora, o Neighbor ID que tem aqui dentro já é um pouquinho diferente. O que é esse Neighbor ID, né? Olha só, o SPF, quando ele está iniciando, tá? Quando ele está iniciando o seu processo de adjacência, ele passa por um processo lá, né? Até ele chegar nesse estado aqui que nós estamos analisando, que é full BDR, ou full DR, ou full tracinho. Ele passa por um status ali, né? Esse primeiro full aqui são os status. Que status são esses? E eu estou falando isso porque a gente está falando de neighbor. Router ID é a sua identificação. Neighbor é outra identificação, né? Estou falando por isso. Esses status que está aqui nessa documentação, ó, esses são os status que a gente pode passar, né? Vamos aqui rapidinho, vou fazer aqui só uma pincelada, tá? Isso aqui cai no CCNA, isso aqui cai no CCNP, isso aqui cai no CCIE, mas vou dar uma pincelada, beleza? Para a gente poder continuar lá na nossa aula mão na massa, né? O down é o seguinte, né? Ó, this is the first SPF state. It means that no information hellos have been received from this neighbor, but hello packets can still be sent. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou lá quietão, né? E eu não recebi nenhum hello, mas eu já mandei hello, tá? Você raramente vai pegar alguém no status down, mas eu já mandei hello. Quer dizer, tem que ter um flap muito rápido ali que o cara caiu e você consegue ver ele down. Mas eu mandei hello, mas eu não tô recebendo nenhum hello daquele neighbor. Isso é o down. Isso aqui é o state inicial, né? O attempt. Todo down eu vou passar por attempt. Eu só vou passar por attempt se eu estiver usando um cenário non-broadcast multi-access. O que é um cenário NBMA, no caso, né? Começa a ficar... Sempre tem que colocar uma coisinha a mais, né? Uma cerejinha no bolo, né? Mas NBMA é um ambiente que a gente tem um ambiente broadcast, é um ambiente que não roda broadcast, não roda broadcast ali dentro. E um ambiente que não roda broadcast, como o SPF faz a sua descobrimento de vizinho de maneira que usa, ele leverage, né? Ele aproveita do broadcast e ele usa o broadcast para poder descobrir os vizinhos, o NBMA, você precisa configurar o vizinho estaticamente. Então ali ele já fica no attempt, né? Esperando, ó, vou esperar esse cara mandar um hello e aí eu sei que a gente vai conseguir fechar. Depois do attempt, a gente tem o init state. O init state aqui, ó, e isso aqui é que o router ele recebeu um hello packet, received a hello packet from its neighbor, but the receiving router ID was not included in the hello packet. O que isso quer dizer? Isso aqui é o campo neighbor ID, né? Isso aqui é onde eu quero saber que... Imagina lá, vou até botar a outra câmera. Vou até botar a outra câmera aqui, ó. Imagina lá o seguinte. Eu tenho aqui... Eu sou o roteador 1. Esse aqui é o roteador 2, né? O roteador 1, o que ele fez? Ele mandou o seu hello packet para o roteador 2. O roteador 2, na hora que ele receber esse hello packet... Ele recebeu aqui, ó, o roteador 2 recebeu o hello packet. Na hora que ele recebe o hello packet aqui, ele abre o hello e ele vê dentro do hello
se no campo Neighbor ID encontra-se a informação dele mesmo, do 2. Por que ele quer saber se encontra essa informação do 2? Ele quer saber se tem a informação do 2 para usar esse hello que veio aqui do 1 como uma espécie de acknowledge, de confirmação. Falando, ó, você me mandou o seu hello, mas eu sei que você recebeu o hello que eu já tinha te mandado. Então ele quer usar esse campo Neighbor ID para confirmar que ele recebeu. Ah, chegou aqui, não tem o Neighbor ID porque eu não mandei, o 2 não mandou nada ainda, né? Tá preso aqui, ó. Então o que o 2 faz? O 2 fica quietinho aqui com esse hello, manda para ele. Na hora que ele mandar esse hello, o 2 mandar, um vai abrir lá o Neighbor ID e vai falar assim, opa, tem eu ali dentro do Neighbor ID, então você me conhece. Então a gente pode já passar por aquele status init, de initiate. E aí o que eu faço? Eu retorno mais um hello. Só que esse segundo hello aqui agora tem a informação do 2. Então uma espécie de confirmação falando que a gente pode trocar ideia. Beleza? Faz sentido? Manda um hashtag faz sentido aí. Beleza. Aí a gente vai para o espécie de two-way. Two-way é aqui onde a gente faz negociação de DR ou BDR, tá? Mas ele vai lá, passa por two-way. Na sequência de two-way, que ele elegeu quem é o DR e o BDR, ele vai para EXStart. EXStart é uma eleição, galera, de Master e Slave. Quem que vai ser o Master, quem que vai ser o Slave, para processar as mensagens como DR ou BDR. Você pode ter, sim, um DR sendo um Slave, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que isso aqui já vai a nível CCIE, nem no CCNP cai, tá? Na sequência, ele passa por um status de Exchange, que é trocando Database Description Block, que é já as suas informações de LSAs, né? Então, sai de Exchange e vai para Loading, que aí é trocando seus LSAs através do Link State Update, até ele chegar no status full, né? Por que você contou tudo isso, Lucas? Eu contei tudo isso porque você está vendo lá o cara como full, né? Só que ele passa desde down até full por todos esses status para ele chegar lá como full. Belezinha? Faz sentido, né? Eu tô falando para essa câmera aqui achando que eu tô lá, mas eu tô aqui, tiozão! Surpresa! Ó, beleza. Então a gente continua lá, né, para mostrar essa configuração na prática. A gente falou do Neighbor aqui e é o que faz sentido. A questão de DR ou BDR, a gente vai falar na próxima aula, que aí eu entro em Router Priority, que tem muito conteúdo para passar ali, né? Beleza. Vamos lá para o nosso, que vai ser, na verdade, o que finaliza aqui o nosso Hello Packet, né? Que é a parte de DR IP, BDR IP e Router Priority, né? Mas a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Show! Vamos continuar aqui então. Eu vou pegar agora a caixa, o nosso R3, e vamos fazer a mesma configuração de OSPF aqui dentro de R3, tá? Nós vamos no modo global, router OSPF 1, do show IP OSPF, do show IP interface brief, e nós vamos anunciar ele na network 3333, área 0. Network 1233 00000 área 0. E aqui a gente vai esperar para ele subir. Beleza, olha o que aconteceu quando a gente fez a configuração no R3. Nós temos aqui agora a adjacência com R1 e a adjacência com R2. Se eu der um show IP OSPF neighbor em R3, olha só o que está acontecendo. O R3, ele conhece R1, ele conhece R2. Ele conhece esses dois caras como full DR, full BDR. Se eu ir agora no nosso R2 e der um show IP OSPF neighbor, ele conhece o nosso R1 e ele conhece o nosso R3 como full DR e full DR other. Se eu for lá no nosso R1 e der um show IP OSPF neighbor, ele também vai conhecer os dois caras como full BDR e full DR other. Lucas, o que é esse DR, que é esse BDR, que é esse DR other? Isso aí é muito importante, tá? Isso daí vai te vai correr atrás de você para sempre. Eu já tive vários problemas no meu ambiente aqui por causa disso. Eu vou te mostrar o que é no bit mesmo, como funciona
na nossa próxima aula. Mas fiquem tranquilos, tá? Se a gente olhar agora na perspectiva, então que a gente já fez a nossa configuração inicial, né? Se eu olhar agora na perspectiva de R1 e der um show IP route em R1, show IP route, ou SPF, né, melhor, eu tenho aqui o quê? Eu tenho as redes de 3, eu tenho as redes de 2, que são as redes anunciadas dentro do nosso OSPF. Só que você percebe que tem uma maneira também de analisar essa tabela, né? Aqui a gente está analisando o quê? O Ozinho simboliza que a rota é uma rota intra-area. Quando a gente falar de áreas, eu explico o que quer dizer isso, mas todo mundo está na mesma área. Isso aqui é intra-area OSPF. Isso que significa esse Ozinho, né? A gente tem na sequência aqui o prefixo, um prefixo 22222 barra 32. Lucas, por que tá barra 32 prefixo? Porque lá a interface é barra 32, mas também ela é uma interface type loopback. Quando a gente chegar lá em network type, aí sim eu mostro para você o fato exato dela estar esse barra 32. Mas o network type influencia diretamente como que a sua interface ela vai ser vista ali pela sua routing table, tá? Beleza, então você tem aqui, Ctrl 6. Você tem aqui o seu prefixo. Esse primeiro parâmetro aqui está representando a nossa distância administrativa, ou seja, cada protocolo, né, ou cada maneira que você aprende o caminho para chegar numa rede, ela tem uma distância administrativa. No caso, o SPF, ela é 110, você pode manipular isso, né? Isso 110 para nossas intra-area routes, né? O segundo valor aqui é o custo, né? Que esse custo não é nada mais, nada menos do que a métrica do OSPF. O que é essa métrica, Lucas? A métrica, ela diz o seguinte: a métrica é exatamente como que eu calculei para sair de Amsterdã, chegar até o Brasil. Se tem 10 caminhos, o caminho que tiver a melhor métrica é o caminho que eu vou usar. Por default aqui, né, mas o protocolo SPF, ele usa uma métrica que ele chama de custo. O que é esse custo? O custo, ele é a bandwidth de referência dividido pela bandwidth da interface. Esse é o custo do nosso OSPF, tá? É a bandwidth de referência dividido pela bandwidth da interface. Isso aqui é muito importante porque se a bandwidth de referência por default é megabits. Se você trocar para gigabits, você tem outra referência na sua topologia inteira. Já começa a ficar mais avançado. Para você entender, existe uma referência para ele chegar nessa métrica aqui de 2, tá? Métrica 2. Então isso veio através da nossa bandwidth de referência, dividido pela bandwidth da interface. A bandwidth, ela é um atributo lógico na caixa, não é speed. Speed é velocidade de porta. Bandwidth é só um atributo lógico ali, né? É só um número lógico para você fazer cálculo de protocolos que usam a bandwidth como a sua métrica ou o seu atributo de cálculo do protocolo, tá? Aí via quem que é o gateway para essa rede. O gateway para essa rede é o 10.10.1232, que é o IP dessa interface. Há quanto tempo eu conheço essa rota na tabela? Isso aqui é importantíssimo para roteamento, porque se você tem uma rota flapping, se você teve um flap na rede, se você teve alguém que reclamou dessa topologia, aí você vai olhar o tempo que a rota está na tabela. Se tem um cliente reclamando, falou assim, cara, meu site caiu ontem de madrugada, vamos ver o que aconteceu, né? Você vê quanto tempo a rota está na tabela, o que eventos aconteceram no seu syslog durante aquilo, né? Então tem ali toda uma logística que eu falo lá nas aulas de troubleshooting da comunidade, como que você faz esse troubleshooting e qual que é a nossa interface local de saída. É assim que você interpreta a tabela de show IP route, né? Se a gente ir lá no nosso show IP, eu já venho para as dúvidas, tá? Show IP OSPF Neighbors.
a gente tem, vamos interpretar esse cara, né? Esse cara aqui eu já interpretei, mas vamos interpretar de novo, né? O show IP SPF Neighbors, eu tenho quem que é o meu vizinho. Esse priority aqui, eu vou falar dele depois, tá? Que vai ser para amanhã, né? Eu falo dele depois. Eu tenho quem que é o status desse vizinho, né? Então é full BDR. O dead time, né? Então se eu não receber um hello, quanto tempo eu vou perder essa adjacência? Qual que é o address lá do outro lado do meu vizinho? E qual que é a minha interface? Só que olha a diferença de você olhar esse show IP SPF Neighbor para o show IP ou SPF interface fast 0/0. Esse interface fast 0/0, ele vai trazer informações da sua interface local. Quando o show IP ou SPF Neighbors, ele está falando do seu vizinho. Então a sua interface local aqui, o seu router ID é o 1.1.1.1, o IP da sua interface é 123.1.0/24. É aqui que ele pega a informação para fazer o segundo passo lá do comando network e divulgar essa rede para frente, mandar essa rede lá para o seu vizinho. É aqui que ele pegou a informação, nesse /24. E aí ele sabe quem que é o ID da rede, e aí ele vai mandar o /24 para frente. Aqui você tem a área, que área de quem que é essa área? A área dessa interface, né? Aqui eu tenho o tipo de interface, que é o Network Type Broadcast, a gente vai falar na próxima aula sobre isso, junto com o DR e BDR. E aqui eu tenho o custo local da minha interface, o custo de 1, tá? Então o custo de 1 foi o custo dessa interface, né? Que é o custo desse enlace ali. Beleza. E aqui a gente tem outras informações que eu vou cobrir na próxima aula, que é quem é o DR, quem é o BDR, qual que é a interface address, enfim, né? Que vai fazer mais sentido.